E nessa noite especial eu quero compartilhar a palavra do Senhor que encontra-se no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 23, ali nos versículos 39 ao 43. Eu quero convidar você para acompanhar essa leitura comigo e depois convidar você a ficar aí até o fim dessa mensagem para ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração. Nesse texto que se refere aos momentos que antecedem a crucificação final de Jesus, ele já está na cruz. O texto no versículo 39 diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse é um texto fantástico, principalmente para o dia de hoje. A cristandade tem reservado esse período para lembrar, de certa forma, daquilo que o Senhor Jesus fez em nosso favor. Mas muitos compreendem a profundidade deste ato. Muitas pessoas têm se iludido e muitos acreditam que se você não vai a Jesus pelo amor, irá pela dor. Infelizmente a verdade não é essa. Nem todos que sofrem necessariamente têm o seu coração moldado para buscar o Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e não pense você, meu querido irmão, minha querida irmã, que isso garantirá que este país ficará melhor, que este mundo ficará melhor. Não se enganem, queridos, mas não se enganem mesmo, porque o sofrimento nem sempre produz transformação no coração do homem. Pelo contrário, muitas vezes o sofrimento endurece mais o coração do homem. Por isso nunca vimos tanta maldade que tem sido manifestada em tempos como esse. E o contexto de hoje fala de dois homens que estão submetidos ao mesmo tipo de sofrimento. Ambos estão ao lado de Jesus, estão próximo daquele que pode de fato transformar a sua vida, a sua história e a história de qualquer nação. Lembre-se, não vai ser o sofrimento que vai transformar o Brasil nem o mundo. O que transforma é o contato com o Senhor Jesus, é a aceitação clara de seguir os princípios deixados pelo nosso Senhor em uma íntima comunhão com Ele. Isso é que vai transformar a nossa vida, e foi isso que transformou a vida deste homem. Não é o sofrimento que transforma o coração, mas é a graça de Deus manifestada em Jesus, quando nós entendemos isso e nos voltamos para Ele. E esses dois homens estão, um ao lado esquerdo e ao lado direito, e no mesmo sofrimento, sofrendo as mesmas dores. O texto diz que um daqueles malfeitores, quanto mais sofria, mais seu coração endurecia. E tem muitas pessoas assim, quanto mais sofrem, mais piores ficam. Mas há esperança, queridos, mas há esperança. E o texto fala que há outro homem. E este homem, diferente do primeiro, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que está ali porque merecem, e ele está disposto a buscar o Senhor Jesus no último momento da sua vida para encontrar a vida eterna. Eu não sei se você vai deixar para ter esse encontro com o Senhor Jesus no último minuto da sua vida. Eu espero que não. Eu espero que você, hoje mesmo, se você ainda não teve esse encontro com o Senhor, possa fazer e desfrutar da comunhão com Ele, e em vida ainda experimentar a bondade do Senhor e desfrutar uma vida abundante que Ele tem para você. Como esse malfeitor arrependido queria abraçar o Senhor, mas não podia. Ele não podia abraçar, não era porque havia um coronavírus, um Covid-19, porque era proibido abraçar. Não, ele não podia abraçar, porque as suas mãos estavam presas naquela cruz. As suas mãos estavam ali atadas,
Ah, querido, como é bom poder abraçar o Senhor enquanto podemos, como é bom viver ao lado dele enquanto temos todo o vigor da nossa vida. E muitos estão deixando para a última hora, muitas pessoas estão deixando para amanhã a comunhão que pode ter hoje. E este homem então entendeu, mesmo na sua situação, e faz um pedido ao Senhor para que pudesse receber dele a sua compaixão. E o Senhor Jesus prontamente o recebe e diz as palavras mais lindas e poderosas que ele poderia ouvir. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero então falar sobre isso rapidamente. A primeira promessa do Senhor. E quando nós nos movemos em direção ao Senhor, recebemos dele essa promessa maravilhosa: em verdade, em verdade. Essa é a promessa de garantia de salvação. O Senhor não está mentindo, o Senhor não está iludindo simplesmente com palavras bonitas aqueles que estão sofrendo. Ele de fato está dizendo: verdadeiramente eu te digo, a tua salvação é garantida. Eu estou falando isso não para amenizar a sua dor simplesmente, mas para garantir a vida eterna. E quando dele disse eu te digo, manifesta a graça que vem dele. A verdade garante, é a garantia, e eu te digo, é o sinal da graça que vem do Senhor. É eu mesmo que estou dizendo. Quem está garantindo é o Senhor Jesus. Quem está garantindo a sua salvação não são homens. Quem está garantindo é o próprio Senhor, que diz eu te digo, é eu mesmo que falo. Hoje mesmo estarás comigo, hoje estarás comigo. E quantas vezes os homens imaginaram quanto tempo levamos para chegar até Jesus quando morremos? Algumas pessoas imaginaram várias reencarnações. Algumas pessoas imaginaram um purgatório que separava o homem do céu. E esse texto, de uma forma clara e determinante, efetiva, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. E nós não estamos falando de um homem bom que passou a vida fazendo bondade, não. E essa bondade não garantiria nada, mas não é essa bondade. Nós estamos falando de um malfeitor que o Senhor, de uma forma decidida, diz: olha, você fica tranquilo, você morre hoje, mas acordará nos meus braços. Você estará no paraíso comigo. Isso é maravilhoso, isso é algo fantástico, que tira de nós qualquer ilusão de que podemos primeiramente ir ao Senhor através da dor. A dor não é suficiente, porque o outro homem, sentindo a mesma dor, cada vez mais se afastava mais do Senhor. Tiramos a ilusão do nosso coração de que isto é por obras, porque aquele homem de bondade não tinha nada. Tiramos do coração a ilusão de que precisamos ainda nos purificar em algum lugar, porque o Senhor disse: hoje mesmo você estarás comigo. Louvado seja esta graça. E muitas vezes desprezamos aquilo que é tão maravilhoso e tão gratuito como o Senhor nos dá, e procuramos criar alguma coisa que possamos fazer. Mas saiba que você não poderia fazer nada, assim como aquele homem, com as suas mãos atadas, não poderia fazer nada para alcançar aquela salvação que só o Senhor podia dar. E eu quero aplicar essa palavra no seu coração, dizendo que todos nós somos um pouco deste malfeitor. Todos de nós merecíamos a condenação eterna, mas o Senhor, na sua graça, olhou para nós, e nós olhamos para Ele e dizemos: Senhor, lembra de mim. E o Senhor olhou com o seu olhar fixo em nós e disse: não temas, você estará comigo. Essa é a promessa do Senhor para nós. Essa é a promessa do Senhor para você que me assiste nessa hora, que nos assiste aí nessa conexão, de que você pode ter um encontro real com o Senhor e a sua história será mudada. Lembre-se desses dias que lembramos a morte do Senhor, não apenas como um fato trágico, mas um fato que pode mudar a sua vida. Não apenas como a maior tragédia da história, mas a maior vitória da história também. A história da redenção do homem através da morte. Nós poderemos dizer com tranquilidade que a morte de Jesus é a morte da morte, porque ela destruiu a morte. O último inimigo do homem não tem mais poder, porque a morte de Jesus já destruiu. Então nós temos na morte de Jesus a morte destruindo a morte.
destruindo a morte de Jesus, destruindo a nossa morte. E tudo que podemos enfrentar é a sombra da morte, mas nunca mais a morte. E ainda que eu ande pela sombra do vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E sabe, querido, somos como qualquer um desses malfeitores. A diferença é se o nosso coração, através da graça, estar amolecido para ter um encontro com Ele e viver para sempre. E quando ele diz no paraíso, a palavra paraíso é uma expressão persa e se referia a um rei que, quando queria homenagear um convidado ou alguém que ele queria prestar uma grande homenagem, ele convidava ele para passear no jardim. É esse sentido do paraíso. O Senhor não apenas nos salva, mas promete caminhar conosco, ao nosso lado, fornecendo tudo o que precisamos para uma vida abundante na sua presença. Meu querido ouvinte, meu querido irmão, você que me escuta, não seja esse malfeitor impertinente que o sofrimento da sua vida só o torna pior. Seja como o outro, que os seus sofrimentos lhe levaram a pensar, diante da oportunidade do Senhor, em ter uma vida eterna, onde os sofrimentos já não existem mais. Que Deus aplique essa palavra no seu coração e faça morada permanente. Que Deus vos abençoe. Nós vamos então, queridos, uma canção.